No vídeo de hoje, eu quero estar refletindo com você em cima desse tema que envolve duas palavras: pregação versus testemunho. Para que entendamos melhor sobre isso, eu fui no dicionário Aurélio pesquisar sobre duas outras palavras que estão intimamente ligadas com essas duas que formam o nosso tema. E essas palavras fazem parte do nosso português, que é a palavra normativo e indicativo. E o dicionário me trouxe a seguinte definição sobre cada uma dessas duas palavras. Primeiro, normativo, de que se tiram regras ou preceitos. E algo normativo é algo que tem uma norma pré-estabelecida e que normalmente é seguida por um determinado grupo. Por exemplo, nós somos cristãos, temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática, ou pelo menos deveria ser, e ela é uma norma que nós seguimos. E a segunda palavra aí que está ligada ao testemunho é o indicativo. E o dicionário diz o seguinte: aquilo que indica, que dá sinal. Ou seja, o testemunho, a nossa experiência com Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida, é algo indicativo, que indica uma das maneiras como Deus age, que dá sinal de uma das formas como Deus age. Por que eu trouxe essas duas palavras? É porque é muito importante entendermos que a pregação da Bíblia, a exposição bíblica, ela é normativa. O princípio bíblico, o ensinamento bíblico, ele nunca muda. Ele é perfeito. Ele vai ser sempre o que ele é. Porém, o nosso testemunho, a nossa experiência, aquilo que nós vivemos com Deus, é algo indicativo. Não é uma norma que é pré-estabelecida. É por isso que as pessoas têm variadas experiências. É por isso que a gente não pode julgar ou dizer que um testemunho é melhor do que o outro. Porque é o próprio Deus que se mostra, que vem até nós, para que assim tenhamos um verdadeiro entendimento, uma verdadeira experiência com Deus. Mas enfim, muitos lugares, muitas igrejas, infelizmente, têm colocado o testemunho como algo acima da palavra. E por isso que eu disse, o testemunho é algo que indica, mas a palavra é uma norma que vai ser sempre mantida. Eu trouxe um versículo bíblico que fica em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e que diz o seguinte: pois a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse versículo, assim como muitos outros, eles afirmam e confirmam que a Bíblia, a palavra de Deus, a pregação, ela é uma norma, é algo que nunca muda, e que a ideia da Bíblia, da pregação, é que os nossos pensamentos e as nossas intenções sejam colocadas em xeque, porque nós temos atitudes ruins, nós temos atitudes que são contrárias à norma bíblica. E quando isso é exposto, isso incomoda o nosso coração. Então muitas pessoas elas têm esse tipo de contato com a palavra e isso não traz conforto. Então as pessoas acabam continuando a viver nessa mesquinhez, nessa vida errada, enfim, que todos nós sabemos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas igrejas, muitos lugares estão colocando o testemunho, que é algo indicativo, como sendo maior ou mais importante do que a palavra, do que a pregação bíblica, que é uma norma. É por isso que eu estou frisando bem isso. O testemunho não é mais importante, não é maior do que a palavra, de maneira alguma. Mas eu não sou contra o testemunho, eu tenho o meu testemunho, eu tenho a minha experiência com Deus. Só que nós não podemos deixar que a nossa experiência, que é minha e que é sua experiência, seja maior do que a palavra de Deus, que, como eu li, é capaz de julgar e mudar o nosso pensamento e as nossas intenções. Só que muitos lugares colocam o testemunho
como sendo mais importante do que a pregação. Mas não é. Porém, o testemunho é importante, mas é algo empírico, é uma experiência sua. É por isso que a sua experiência te edificou, da mesma maneira que a minha experiência me transformou e me modificou também. Mas, basicamente, nós precisamos entender que foi a partir do contato com a palavra de Deus. Para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer com essas coisas, vamos imaginar uma cena. Você que tem um contato maior com a palavra de Deus, no Novo Testamento, já ouviu falar de duas curas que Jesus efetuou. Em uma, o homem cego vem até ele e apenas com as palavras ele professa, ele diz em direcionamento àquele homem, e o homem é curado a partir da fé que ele tem. E uma outra experiência foi um segundo homem, que também era cego, que ouviu dizer que Jesus estava passando, foi até ele. Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele disse que sim. Então Jesus pegou um pouco de terra, misturou o cuspe e passou o barro sobre os olhos do homem. E o homem, quando lavou os olhos, tirou o barro, ele passou a enxergar. Imagine agora comigo que esses mesmos dois homens que tiveram duas experiências se encontrassem um dia. E um conversando com o outro falasse assim: meu amigo, estou feliz que você está enxergando. Fiquei sabendo da sua história, que legal. Aí o outro disse: eu também fiquei sabendo que você está enxergando e agora que nós estamos conversando, estamos nos vendo, como é que foi a sua experiência? Aí o primeiro iria dizer assim: bem, Jesus de Nazaré estava passando, aí eu fui até ele. E nós conversando, ele perguntou se eu queria ser curado, eu disse que sim. E apenas com as palavras ele me curou. E hoje eu estou aqui, estou enxergando. Aí o segundo homem virava para o primeiro e falava assim: não é assim não. Eu também tive uma experiência com Jesus de Nazaré, mas não deve ser esse aí que você está falando não. Porque no meu dia eu estava passando também e ouvi falar sobre ele. Eu fui até ele e ele perguntou se eu queria ser curado, eu disse que sim. Mas ele não só falou não. Ele pegou um pouquinho de terra, misturou e passou nos meus olhos em forma de barro. E depois que eu lavei, que aí eu passei a enxergar. Aí imagina esses dois homens conversando, gente. Então eles estão discutindo e vendo e colocando a experiência deles como sendo algo maior do que o princípio. E não é assim que funciona. Os dois foram curados, só que cada um de uma maneira, cada um teve a sua experiência. A norma é que Jesus cura, mas o indicativo, que é o testemunho, pode ser de maneira diferente, de maneiras diversificadas. É por isso que a nossa experiência é algo nosso, porque a partir do momento que nós colocamos o nosso testemunho e quem não teve um parecido ou igual ao nosso não serve, a gente está limitando Deus e a gente está colocando a palavra de Deus de lado. É por isso que a palavra, a pregação, a exposição bíblica, ela é uma norma perfeita que nunca muda. Mas o nosso testemunho é um indicativo. Indica uma das maneiras, dá sinal de como Deus pode e como Ele deve agir, mas a partir de experiência. Porém, não é apenas porque nós queremos, mas é porque através da nossa experiência, do nosso testemunho, Ele se mostra através de nós. Mas é a palavra que julga o nosso pensamento e as nossas intenções. E é a palavra que vai mostrar o quão ruins somos e o quanto carecemos da graça de Deus. Tá bom? Espero que você tenha entendido mais esse tema. Pretendo continuar gravando alguns outros temas. Se você quiser dar alguma dica, indicar algum tema para que juntos possamos refletir, fica à vontade. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo 6, na semana que vem.